Já foi aqui. Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso culto de domingo, dominical. É bom ter você aqui conosco nessa live ao vivo, onde nós vamos estar ministrando a palavra daqui a pouco. Sejam bem-vindos, comecem a conectar aí, tanto pelo YouTube, quanto também pelo Facebook, na nossa página da igreja. Todos sejam bem-vindos, mais uma vez. Eu quero agradecer principalmente a você que dedicou agora o seu tempo para estar junto conosco. Somos do Ministério Profético El Chamar, situado ali no Ribeirão Verde, Ribeirão Preto, a rua José Adriano de Miranda Júnior, 3566, tá? Nós estamos nesses tempos aí de quarentena, fazendo nossos cultos pela internet, não podemos estar ali no salão, mas em breve poderemos estar todos juntos, conectados, nos entrelaçando novamente. Mas até isso acontecer, fique em casa, se previna, se cuide, para que você e os seus queridos não venham a sofrer as consequências dessa pandemia. Amém? Sejam bem-vindos mais uma vez. Vai conectando, vai compartilhando o nosso link, vai compartilhando aí nas redes, para que não só vocês, mas outras pessoas possam estar conectados conosco nesta noite, recebendo uma palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero estar orando por você nesse momento. Quero pedir as bênçãos de Deus e a presença dele aí na sua casa, para que possamos juntos adorar o seu santo nome. Querido Deus, Pai, eu quero te agradecer, quero te louvar por esta grandiosidade, Senhor, está nos dando essa oportunidade, estarmos aqui reunidos, ó Deus, mais uma vez, conectados através pela internet, com cada casa, com cada amigo, cada irmão que está do outro lado, Pai. Por isso, Senhor, nós queremos agradecer porque o Senhor veio cuidado de nós durante esta semana. Independente das situações, dos problemas que passamos, o Senhor não nos desamparou e nem deixou a sua mão estendida sobre nós. Por isso, Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito para cada um. E que nesta noite, através, Senhor, desta internet, desta live, possamos te adorar juntos, não fisicamente presentes, mas em espírito, nós queremos te adorar, emanar somente uma só voz, um louvor de adoração ao seu santo nome. Receba, Senhor, nossa gratidão, receba nosso louvor como sacrifício vivo, aroma suave que sobe aos céus. Por isso eu oro e peço que o Senhor venha já ministrar a cura, já venha ministrar, ó Pai, toda enfermidade de quem quer que esteja assistindo. Seja, Pai, ministrado ali agora o teu bálsamo para curar desta enfermidade. Qualquer tipo de dificuldade, Pai, de entendimento, qualquer problema psicológico, emocional, que o Senhor também venha curar nesta noite, para que os seus servos sejam livres para ter totalmente condição de te adorar e de te louvar nesta noite e todos os dias, entendendo a tua boa palavra. Em nome de eu ministro e profetizo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Quero convidar você agora para um louvor. Nós vamos estar louvando ao Senhor neste momento, tá? A pessoa está preparando aqui o louvor para nós meditarmos um pouco e já abrir o nosso coração para uma boa semente que será plantada nesta noite para a glória do Senhor. Amém? Quantos aqui creem nas promessas do Senhor? Talvez essa canção tenha marcado a tua vida. Meu Deus. Vamos cantar lá nesse lugar. Promessas estão sendo renovadas.
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu amor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele está perto de você. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Se você tem promessas, então cante. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Oh, declare, querido. Sei que os teus sempre atentos, sempre atentos. Oh, Ele está te vendo, Ele está te ouvindo nessa noite. Então diga a Ele. E os teus olhos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele está perto de você, creia. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudou, Ele é fiel. Tu és fiel, Deus, se você crê, tendo as tuas mãos a Ele. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra. Estenda a tua mão, querido. Diga, outra vez, você cantar o que for. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta. Seus planos não podem ser minha esperança está nas mãos. Meus olhos vão ver o impossível. Eu profetizo que você verá o impossível de Deus acontecer na sua vida. Pode ser hoje, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas se cumprir. Feche os teus olhos, querido. Levante as suas mãos se você pode. Comece a pensar na promessa de Deus na tua vida, querido. Pense na promessa. Aleluia! Deus vai cumprir em você. Toma posse da bênção de Deus. Tome posse da palavra de Deus. Nesses dias, Deus tem nos chamado a um relacionamento pessoal, um relacionamento poderoso, íntimo com cada um de nós. Não perca essa oportunidade, porque assim Deus cumprirá a boa, perfeita e agradável vontade que Ele tem para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a todos vocês que estão conectados. Se eu vou citar todos aqui, né? Vai ficar o tempo todo aqui.
Mas sejam bem-vindos todos, tanto do nosso ministério e você também que não faz parte, mas está assistindo, que está conectado conosco, seja agora ao vivo ou depois que for assistir a nossa ministração que ficar gravada. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra que Deus tem falado comigo nesses últimos dias. Até ontem foi uma experiência muito marcante comigo e com a pastora. Nós ficamos à tarde numa conferência, né, com os pastores de Beira, lá em Moçambique, na África, continente africano. Né? Pastor Maju, pastora Joana, os outros pastores de lá, juntamente com o pastor Paulo, do Ministério Ágape aqui, de Ribeirão Preto, fizemos uma conferência onde nós tivemos a oportunidade de ouvir os testemunhos daqueles homens e mulheres daquela cidade lá na África. O que eles têm vivido não só por causa dessa pandemia, mas também o que eles têm vivido já há muitos anos, tá? Pela escassez, pela fome, pela dificuldade de sobrevivência. Tá? E isso tocou muito forte no meu coração, que são nossos irmãos em Cristo. Né? Aquilo que eles vivem, nós temos que sentir também, porque somos um corpo só em Cristo. Não é porque nós estamos hoje desfrutando de uma quarentena, que nós estamos fechados em nossas casas, com essa toda dificuldade de trabalho, desemprego e tudo que está acontecendo nesses dias, mas o que me lá vai muito além disso, muito além, sabe? E isso me fez ter certeza naquilo que eu quero ministrar no teu coração hoje, naquilo que eu quero ministrar para você que está me ouvindo nesta noite. Não quero me alongar porque eu quero deixar mais para que você reflita isso, tá? Eu quero que você pense no seguinte: o que é importante e o que é prioridade para você. Pare e pense um pouquinho. O que é importante e o que é prioridade. Amém? Eu estava, já há alguns dias, já ministrado Deus no meu coração sobre isso, e até fui pesquisar sobre essas duas palavras, né? Prioridade, substantivo feminino de preferência, o primeiro em relação aos demais, estado em que ou do que ocupa o primeiro lugar. Isso é prioridade. Importante, adjetivo que é essencial, fundamental, necessário, que deve ser levado em consideração por possuir um sentido ou uma autoridade, né? Um poder. Então, veja bem, eu comecei a pensar nessas duas palavras e naquilo que eu tenho vivido de essencial, aquilo que eu tenho colocado na minha vida, daquilo que é importante e daquilo que é prioritário. Às vezes, nós confundimos algumas coisas, nós declaramos algumas coisas por ser prioridade, sendo que às vezes elas são importantes. E às vezes damos importância naquilo que é prioridade, ou seja, alguma coisa tem que estar em primeiro lugar. Há uma lei máxima, né, da física, que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, também, dois sentimentos não ocupam o mesmo espaço. Eu não posso dar importância a alguma coisa que é prioritário e o que é prioritário e o que é importância ao mesmo tempo. Eu tenho que discernir para que eu possa identificar aquilo na minha vida. Então, eu faço essa pergunta para você. Você tem avaliado na sua vida as prioridades e as coisas que são importantes? Uma coisa que na minha jornada eu aprendi junto com a pastora Nelly é sobre isso.
a gente tem três coisas. Aquilo que é urgente, que é uma emergência, aquilo que é urgente e aquilo que pode esperar. São coisas que nós começamos a viver de uns anos para cá, principalmente na situação financeira que esse país vive. Então, nós começamos a priorizar algumas coisas. E ali nós temos pautado, e Deus tem nos abençoado, tem nos dado condição de vivermos de forma que Deus tem nos honrado. Então, quando você começa a escalar estas coisas, você começa a identificar realmente aonde você plantou o seu coração. Há uma palavra de Deus que diz que aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, naquilo que você coloca na tua vida, nos níveis, também você está centrado, você está depositando o teu coração. Então, eu fico pensando nesses dias, principalmente na situação que vivemos, como nós temos agido, como nós temos praticado a nossa fé, a nossa convicção em Cristo e a nossa comunhão, como eu tenho falado, relacionamento, a nossa intimidade com o nosso Deus. Como tem sido isso? E não falo isso por causa dessa crise de pandemia, desse coronavírus, mas há algum tempo eu tenho observado algumas reações de pessoas com que eu vejo, que eu relaciono, e eu tenho observado como tem sido o padrão de vida que elas vivem. Na realidade, muitos têm colocado como prioridade, né? A pastora está me passando um texto aqui, que pastora? Lá em Mateus 6, 21, né? Que diz, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Amém? Hã? Qual é o contrário? Não, onde está o tesouro, estará o coração. Então, é essa palavra. Nós temos colocado e depositado a nossa vida em algumas coisas que não são prioridades. São coisas que são importantes até, mas não prioridades. E ali esquecemos de as coisas muito fáceis. Né? Eu quero mostrar para você Deuteronômio, no capítulo 13, verso 4. Eu quero abrir a mensagem com esse texto, né? Para a gente entender algumas coisas. Infelizmente, nem sempre temos colocado Deus como prioridade. Nem sempre. E às vezes, para alguns, nunca colocaram. Colocaram ele talvez como importante, mas não como prioridade. Importante quando falta alguma coisa em casa, Deus, lembra de Deus. Quando vem uma situação de uma notícia de uma enfermidade, Deus, ele é importante, a importância dele. Quando passamos por uma crise financeira, um problema de trabalho, Deus é importante. Nós lembramos dele quando as circunstâncias negativas, quando as portas se fecham, quando as enfermidades nos abatem, quando alguma situação sai fora do nosso controle, clamamos a ele. Não está errado. Não está errado em clamar. Mas aqui aí está a situação. Temos colocado Deus como prioridade ou como importante? Deuteronômio 13, verso 4 diz: sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apegue-se a Ele. Amém? Olha o que Moisés está deixando escrito para aquele povo e serve para os dias de hoje.
qual é o papel de Deus, qual é realmente a expressão de Deus na nossa vida. Ele é realmente a tua prioridade ou ele é aquele que nós clamamos quando nós estamos necessitando, porque ele é uma pessoa importante para nós? O fato de eu ir ao culto, o fato de eu assistir uma live, é porque ele é importante ou porque ele é prioridade? Eu leio a Bíblia porque ele é prioridade na minha vida, porque ele é o meu alimento, ou ele é importante, que quando eu coloco um tempo para ele, porque estou dando importância, estou dando valor. Ele é o meu Deus, ele é meu Senhor. Então eu vou ler a Bíblia porque ele é importante, não minha prioridade. São palavras similares quase, nos seus sentidos, mas tem uma diferença tremenda, muito forte. E é isso que eu tenho vivido nesses dias, tentando entender a mim mesmo, como que eu tenho colocado Deus no seu devido lugar. Ele é a prioridade na minha vida ou ele é aquele que tem o seu devido valor, uma importância muito grande? Sim, mas ele é apenas importante. Às vezes, nós ficamos horas preocupados no que comer, no que vestir. Priorizamos demais o trabalho, gastamos, às vezes, 8, 10, 12, 14, e alguns excedem até 16 horas em função do trabalho, juntando material que a traça, que a ferrugem vai corroer. Mas não tem na sua vida o tempo de prioridade com Deus. Tem um tempo porque ele é importante. Ora quando vai comer, ora quando às vezes vai deitar, mas é somente isso. Deus, ele não divide nada. Ele quer para si toda a atenção. Ele é um Deus que zela por isso. Ele começou toda a estrutura da humanidade para que o adorasse, para que ele tivesse um relacionamento, para que o ser humano pudesse ter nele toda a confiança, depositasse nele toda a segurança, que entendesse que ele é tudo para ele, que nada pudesse ser feito se não fosse a sua vontade. Mas o homem afastou de Deus e passou a colocá-lo com uma certa importância. Às vezes, o tempo que sobra, às vezes, o dinheiro que sobra, às vezes, lembra de alguma coisa de Deus, quando está com um problema. Mas aquilo que ele coloca de valor, de conexão, de lembrar de Deus, Deus, eu não sou nada, tu és tudo na minha vida, não posso sair de casa, se eu tenho um trabalho hoje, é porque o Senhor permitiu. Se eu não tenho um trabalho, o Senhor vai suprir a minha necessidade. Se então tudo que acontece na minha vida eu não entender que é Ele que governa a minha vida, eu não tenho Ele como prioridade, porque eu sei que qualquer outro esforço que eu fizer, eu não dependo dEle. Não estou colocando Ele como o Senhor de todas as coisas. E aí eu coloco Ele em níveis de importância na minha vida. Durante o tempo, quando eu estava trabalhando, ali no hospital, eu via a questão de urgência, de emergência,
Então, eu falava, poxa, tem casos que chegavam ali que eram emergentes. Tem casos que eram urgentes. Mas os dois não precisavam ser sim, os dois precisavam ser tratados, sim, mas há sempre alguma coisa que tem que dar prioridade. Há casos que tem que ser imediatamente, não tem outra solução, é ali e agora. E há casos que é urgente, mas o tempo ainda pode ser esperado um pouco. E às vezes, numa decisão, pode-se haver até um risco de vida, se não tomar uma decisão correta. Então, na nossa vida também é assim. A nossa vida espiritual, a nossa vida diária. Se nós não entendermos que tudo, todas as coisas, são para Ele, são para Deus, então, algum critério de decisões, de prioridade e importância na minha vida estão equivocados. Se eu não entender que, sem antes de eu sair para qualquer coisa, não entregar para Ele o caminho, a decisão, ter dele a resposta, por mais que eu faça alguma coisa lá fora, Ele não foi a prioridade. Eu não consultei Ele, eu não conversei com Ele, eu não peguei aquilo que eu tenho. Ah, mas a minha vida é corrida. A sua vida é corrida porque você colocou prioridades erradas. Se você já desde o início tivesse priorizado Deus, Ele te mostraria todas as coisas. Você não ficaria perdendo tempo ou batendo cabeça. A questão é como você define Deus na tua vida. Mateus capítulo 6, verso 33, diz assim, abra lá se você puder. Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro, prioridade é o reino. A tua família é importante, tem seu papel, tem seu valor. Tua esposa, teu marido, teus filhos, têm importância sim. São essencial, a família em primeiro lugar. Mas Deus é sobre todas as coisas, porque se não for por Deus, não tem família. Ele é a prioridade. O ministério, o teu chamado, a igreja, é importante sim, porque é ali que nós vivemos os momentos com Deus, os relacionamentos com os irmãos, é ali que praticamos o ID, mas Deus é prioridade. De que adianta eu ficar o tempo todo correndo de um lado para outro com o reino, querendo fazer as coisas para o reino, se ele não for a minha prioridade, o Senhor? Em vão. Então, tudo na minha vida parte de um princípio. Deus é a minha prioridade. Eu vivo por Ele e para Ele. Somente. As outras coisas Ele conduz, Ele direciona, Ele vai mostrar para você como você cuidar da sua casa, como você cuidar da sua família, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, como Ele vai te mostrar como você vai cuidar dos seus negócios, como você vai cuidar da sua parte financeira, como você vai cuidar do reino de Deus. Mas Ele tem que ser a prioridade nisso. O tempo é dele. O Senhor Jesus está voltando. Ele está já anunciando, pré-anunciando a sua volta. Então nós temos que observar quando ele chegar. Olha, há um texto na Bíblia, lá que não está aqui, que não, me veio agora, que é a parábola das 10 virgens. Enquanto 5 priorizaram a vinda do noivo,
se preparando, se amparando até mesmo, né, tendo a sua indumentária toda arrumada, como noiva, adornada, mas também tendo os seus azeites, os seus candeeiros cheios e com reserva, as outras 5 não priorizaram isso. O noivo, nossa, era importante, o noivo está vindo, quão importante é a chegada do noivo. Mas não priorizaram, porque não se atentaram a alguns detalhes. E quando o noivo chegou, elas estavam desapercebidas, porque não deram valor à prioridade, e sim à importância. Aonde, pastor? Mateus 25. Mateus 25, versículo 1 em diante. Então, ali, elas não se atentaram em priorizar a vinda do noivo. E tem muita gente dando, sim, talvez até importância a esses fatos. O Senhor Jesus vai voltar. O Senhor Jesus vai levar a sua igreja. Precisamos estar atentos. Mas não estão priorizando isso. Estão vivendo uma vida totalmente fora dos padrões de prioridade. Porque você priorizando a volta de Jesus, muita coisa você não irá mais agir, não irá mais fazer, não irá mais pensar e nem sentir. Porque a prioridade é o Senhor. Há um ditado popular que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Por que isso? Porque quando nós não priorizamos o Senhor Jesus, não priorizamos a Deus, qualquer coisa nos tira do foco. Qualquer coisa, qualquer circunstância nos tira do foco. E aí faz com que nós possamos agir de maneira desregulada. Se estamos priorizando Deus, por mais que sejamos atacados, por mais que sejamos afrontados, Deus é a minha prioridade. Nada nesse mundo vai tirar Ele do seu devido lugar na minha vida. Mesmo que as outras coisas sejam importantes, mesmo que a rede social seja importante na minha vida, Deus é a minha prioridade. E se Ele é a minha prioridade, eu vou ter mais tempo para com Ele do que rede social. Eu estava falando com o pastor Paulo esses dias, que eu tenho observado que a nuvem está andando, e nós temos que andar conforme o povo do Egito. De dia, no deserto, Deus enviava aquela nuvem para cobri-los daquele sol escaldante. E quem não observasse a nuvem quando ela andava, iria queimar a cabeça. Porque Deus falou, ande debaixo da nuvem. Se ela parar, pare. Se ela andar, ande, porque vocês serão protegidos. Mas à noite, eu colocarei uma coluna de fogo para aquecê-los. Porque à noite no deserto é muito frio. Então, quando eles andavam, a nuvem andava, eles andavam. Quando a nuvem parava, eles paravam. À noite, quando a coluna de fogo se movia, eles iam junto com a coluna de fogo para estarem aquecidos. Mas se ficassem para trás, ficariam com frio. Então, eu tenho observado o seguinte, que nesses dias Deus começou a mover essa nuvem e nós temos entrado aí na tua casa. Eu quero agradecer por você estar abrindo a porta da sua casa para nós. Mas Deus nos levou, a nuvem andou em direção para a internet. E hoje eu tenho visto que outras pessoas, não só no nosso grupo ali da igreja, do ministério ao chamar, têm compartilhado, têm assistido, mas outras pessoas têm se alimentado destas palavras que temos levado, tanto a minha, do pastor Rafael, do pastor Elionaldo. Então nós temos visto que Deus nos levou por uma direção. E se amanhã a nuvem mudar a direção, eu também seguirei esta nuvem. Porque Deus é a minha prioridade, não o que o mundo dita. Mas todo mundo está na internet, você foi para a internet? Não, não fui para a internet porque eu quis. É porque Deus deu essa direção também. Porque eu não quero queimar a minha cabeça. Eu quero seguir a Deus. Como ontem eu estava conversando com aquele povo lá na África. Meu Deus, a situação de lá, eu vejo a nuvem de Deus também dirigindo para aquele lado. Não sei o que Deus tem, os mistérios de Deus, mas
temos que ser sensíveis à voz de Deus, porque quando você coloca prioridade, Ele sendo a sua prioridade, aquilo que você entendia como prioridade na tua vida não tem mais valor em nada. São coisas até importantes, sim, mas deixam de ser prioridades para você seguir a prioridade que é Deus. E aí você entende o que Ele quer de você. Você passa a entender aquele mover dele na tua vida. E Deus quer te dar coisas maravilhosas, quer te abençoar, porque Ele é um Deus amoroso, Ele é um Pai amoroso. Mas quando você valoriza isso, está entendendo? Talvez eu não possa estar sendo muito claro, por isso eu peço que o Espírito Santo nos ajude nesta noite a você entender esta palavra. Mas é que eu tenho no coração nesse dia, para você hoje. Isaías, o profeta Isaías fala alguma coisa sobre isso. Livro do profeta Isaías, capítulo 42, verso 8. Isaías 42, verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não a darei, nem o meu louvor a imagens esculpidas. Este é o nosso Deus. Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei. Está entendendo? Está entendendo? Ele está dizendo, eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus. A minha glória não darei a outro. Eu sou a sua prioridade. Eu sou aquele que você tem que buscar em primeiro lugar. Em tudo. Em todas as coisas. Em todos os momentos. Semana passada eu falei um pouco de ousadia. Mas essa ousadia, que eu falei, não é ser irreverente e irresponsável. Mas ser ousado, porque quando Deus, você dê em Ele como prioridade na sua vida, você começa a entender o que Ele está dizendo. E você segue, às vezes tem coisas que para o mundo é loucura. Você que vive uma vida de intimidade, relacionamento com Ele, entende o que Ele está falando com você. Porque Ele é teu, é a tua prioridade. E Deus tem muita coisa nesses dias para manifestar, para realizar. Não falo questão financeira somente, não falo somente em questões de cura, não falo em questões de prosperidade, porque isso é consequência de obediência, é consequência de uma vida de relacionamento íntimo, aonde você entende que nesse relacionamento de intimidade você passa a depender e a ter o que? Confiança em Deus. Mas isso é uma consequência de quando você prioriza Ele. Então, quando você começa a priorizar Deus na sua vida, tudo à sua volta muda. Muda o sentido, muda de direção. Muda. Muda tudo. A prioridade de algumas pessoas na Bíblia foram transformadas, foram mudadas, quando elas entenderam quem era Deus. Poderia citar muitos aqui. Davi, por exemplo, um adorador de nascença, fazia salmos, tocava sua lira, apacentando as ovelhas do seu pai. Eu vou ser pastor de ovelha, meus irmãos são guerreiros, eu sou pastor de ovelha, mas eu quero adorar a Deus. A prioridade de Davi era Deus.
pastoreava as ovelhas do seu pai lá no campo, mas Deus era a sua prioridade. E porque ele era a prioridade de Davi, Deus o levantou como rei de Israel. Para ele, o fim, o destino dele era ser apacentar as ovelhas do seu pai. Mas quando Deus viu que ele colocou Deus como sua prioridade, não, você não vai só apacentar ovelhas do seu pai, você vai governar o meu povo. Também, o jovem José, ele estava com seus irmãos, ajudava os seus irmãos nas tarefas, era amado pelo seu pai. Mas ele amava muito a Deus, ele temia muito a Deus. E mesmo por tudo que ele passou, ele nunca deixou de priorizar quem era Deus na sua vida. E por causa disso, Deus o levou e colocou como o segundo do Egito, para governar abaixo de Faraó. Talvez, para Ruth, era o final dela, na vida dela, era ser apenas uma mulher viúva, junto com sua sogra. Mas quando ela coloca no seu coração e diz para a sogra, o teu Deus será o meu Deus, ela priorizou Deus na vida dela. E por causa disso, Deus a redimiu. Quando ela volta, e Boaz a escolhe como sua esposa. Citaria tantos outros aqui, Moisés, Gideão, cara, ele estava ali no lagar malhando trigo, um lugar onde malhava as uvas, não tinha, malhava o trigo. Com medo de ser atacado pelos inimigos, eles tomarem a colheita. Mas Deus o escolhe. E aí, porque ele tem ousadia de dizer, mas se é Deus, por que deixastes sofrer tanto assim? Então Deus escolhe ele e coloca como um dos juízes sobre a terra de Israel. Querido, próprio Pedro, pescador, Jesus fala para ele, olha, a partir de hoje, não será mais pescador de homem, mas pescadores de peixe, mas pescador de homem. E depois, nesse processo todo de mudança, quando Pedro entende, começa a priorizar realmente o seu chamado, ele se torna o Pedro, não mais o Simão, mas o Pedro, a rocha. O que Deus pode fazer na tua vida? O que Deus pode fazer na tua vida? Quando você entender o que é prioridade. Minha prioridade é trabalhar para que minha família tenha... Não, isso é importante. Coloque isso, isso é importante. Você tem que ter toda a responsabilidade. É algo importante. Mas se você não priorizar Deus, todo o teu castelo, todo o teu sonho pode ruir. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero profetizar na tua vida. Como Deus tem sido na minha nesses dias. E olha que eu falo, há um ditado que diz, né? Eu estou muito aquém do que eu queria e além do que eu poderia ser diante de Deus. Então eu quero cada dia buscar mais Deus para entender e dizer assim, tu és a minha prioridade. Tu és a minha prioridade. Porque eu sei que sendo prioridade de Deus, o Senhor me abençoará e usará a minha vida para abençoar a sua e de quanto eles quiserem. Seja prudente nesta palavra. Defina isso. Defina isso. Amém? Onde você estiver, eu quero orar. Vai ser colocado um louvor aqui pela minha assistente. A Miriam fica ali, né? Pastora. Mas feche os teus olhos aí, você
Feche os olhos, todos aí da sua família. Reflita enquanto esse louvor está tocando. O que é prioridade na sua vida? Sem intimidade comigo não há como tu vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Fui pensando então que decidi a te me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode ver o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu, teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida. Sou o Deus da tua história e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Pai, Tu és a nossa prioridade, Deus. Queremos nesta noite declarar: Tu és a nossa prioridade. Queremos entregar totalmente a nossa vida, o que somos e o que temos para o Senhor. Não há nada que tenha mais valor do que a sua presença. Ensina-nos, ó Pai, a colocar isso em nosso coração e a praticar isso todos os dias. Não que as outras coisas não tenham valor, sim, elas têm seus valores, suas importâncias, mas nada nesse mundo pode ser maior, ter qualquer outro privilégio ou a prioridade do que a sua presença. Não podemos trocar, como Esaú trocou a prioridade da primogenitura, da bênção do Senhor por um prato de comida. Por isso, Deus, não troquemos isso com nada, por nada, nada, nada. Eu quero profetizar que esta pessoa, este homem, esta mulher, este jovem, quem está me ouvindo agora ou depois, que ele entenda que não há nada neste mundo que não seja maior e melhor do que a sua presença, que não há preço maior a ser pago, não há ouro, não há tesouro maior valor do mundo do que a sua presença. Que possamos buscar o Senhor dia e noite e priorizar isso mais do que tudo, mais do que filmes, mais do que novelas, mais do que internet, mais do que pessoas. Tudo tem o seu devido valor, mas nada é maior do que o Senhor. Possamos crescer assim nesses dias, experimentar a Tua presença, num verdadeiro relacionamento e intimidade. Eu profetizo que aquele que está me ouvindo e colocar isto em prática, experimentar, Deus, vai experimentar realmente os Teus sinais e os Teus prodígios. Eu quero abençoar cada um em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Deus é a tua prioridade. Diga isso. Deus é a minha prioridade. Aleluia. Glória a Deus. Amados, eu quero agradecer a todos que durante essas 2 semanas nos abençoaram para poder abençoar. Nós estamos na campanha, né? Seja solidário em tudo, né? E ontem nós conseguimos
a realizar nosso primeiro dia de doação dos kits de higiene, né? Eu compartilhei na nossa rede, né, do WhatsApp, coloquei algumas, não sei se foi colocado lá no nosso, da igreja, vai ser colocado, tá? Mas nós fizemos os kits, né? Eu sei que às vezes é difícil de enxergar, não sei se dá, não dá para ver, né, os kits, mas foi bênção. E 27 famílias ali na comunidade, lá no Ribeirão Verde, foram atendidas ontem. Colocamos dentro do kit, né, as doações. Alguns doaram em espécie, outro em dinheiro. E montamos um kit, né, que dá para alguns dias. Foram sabonetes, sabão em pedra, detergente, água sanitária, papel higiênico, pasta de dente, né, e álcool. Então, esse kit não é muita coisa, mas vai dar para abençoar por uns dias essas famílias. E ontem nós estivemos lá, na hora do almoço, juntamente com o pastor Paulo e o Ministério Ágape, que nos colaborou, levando uma doação. Eles também tiveram uma doação deles, que foram 82 marmitas, marmitex, que o SESI, né, está abençoando a comunidade de Ribeirão Preto, através de algumas entidades, porque eles tiveram, como eles estão trabalhando, estão funcionando, muita comida sobraram, né, armazenada, para não estragar, estão fazendo esses marmitex e doando às comunidades. E o pastor Paulo tinha recebido aí 100 marmitex, ele doou para algumas pessoas, e sobrou 82 e veio conosco. E ontem, juntos, lá na comunidade, entregamos para cada família ali, essas 27, um kit, e algumas casas foram 2, outras 3, 5 marmitex, dependendo da quantidade de morador. Mas não paramos por aí, porque lá são 70 famílias. Então, estão faltando ainda 43 famílias. Então, são 43 kits. E nós demos a nossa palavra que sábado que vem vamos estar lá de volta. E quero estar, se possível, com esses 43 kits para abençoar as 43 famílias. Sei que em 2 semanas só conseguimos 27, mas Deus pode todas as coisas. E Deus pode te abençoar para nos abençoar, para abençoar esta família. Amém? Então, se der para comprar, nem que for um papel higiênico, uma pedra de sabão, um detergente. Sei que estamos no fim de mês, é difícil, mas para Deus nada é impossível. E como eu disse, se você priorizar Deus, Ele vai te honrar para que você honre. Então, queremos abençoar essas famílias. Um kit montado, o custo dele, nós estávamos olhando, fica em R$20, com todos esses utensílios, né? R$20 o custo, todos os produtos. Então, se você quiser doar em dinheiro, entre em contato conosco. O telefone é 16 991 66 23 37, tá? E aí, entre em contato com a pastora Nelly. Se você puder trazer, ela dará o endereço. Se não, nós iremos até você e buscaremos, seja os produtos, ou seja, a oferta. Mas tudo isso está sendo encaminhado para essas famílias. Eu agradeço do fundo do meu coração. Todos do Ministério ao Chamar agradecem, os pastores e a comunidade lá também agradece. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida que semeou e aqueles que vão semear também. Glória a Deus. Também queremos, pastor, tem alguma outra vez? Põe no Facebook, o nome do Facebook. A nossa página no Facebook, né, é MP, Ministério Profético, MPEL, Chamar, S-H-A-M-A, MPEL Chamar. É a nossa página no Facebook, tá? Pesquise lá. Se você não faz parte, né, eu não entendo muito bem da nossa página lá, solicite lá, peça lá como amizade lá, que a gente vai incluindo você, tá bom? Será bênção ter você conosco lá na nossa página do Facebook, certo? Então, essa é a nossa dica para hoje, né? Que você possa priorizar Deus em todas as coisas, para que Ele venha te abençoar, em nome de Jesus. Mais alguma coisa, amados, que eu estou esquecendo? Não?
né? Hoje é dia 20... Hoje é 24. Domingo 24. Semana que vem, domingo é 31. Então, temos mais um domingo esse mês, são 5. Então, daqui 15 dias teremos a nossa Santa Ceia. Eu gostaria de realizar a ceia no salão, lá na nossa igreja, todo mundo junto. Temos 2 semanas aí. Segundo aquilo que o prefeito de Ribeirão Preto solicitou para o governo do estado, que algumas coisas fossem liberadas, a gente vê que salões de festa, essas coisas, principalmente igreja, não está incluído. Parece que vai ser lá só para 13 de julho, mais de um mês ainda. Não sei. Mas no meu coração, e eu estou orando a Deus para que Ele move as águas aí, para que a gente possa estar novamente cultuando, protegidos, seguindo as normas de proteção e de distanciamento, mas todos juntos. Quem sabe não tornaremos uma ceia, pelo menos a ceia juntos desta vez. Amém? Isso é o desejo do meu coração. E Deus sabe. Amém? Glória a Deus. Amados, eu quero orar, né, pela irmã Suelen. Essa semana ela completou mais um ano de vida, né? Essa irmã é a nossa secretária lá da igreja, né? Então, nós queremos abençoar ela, tesoureira, desculpa. É uma das tesoureiras. Queremos abençoar ela, orando por ela. Amém? Glória a Deus. Se mais alguém faz aniversário que não está aí, que a gente não sabe, se sinta abençoado em nome de Jesus. Pai, eu oro pela vida da Suelen, queremos abençoá-la em nome de Jesus. Que os seus anos sejam longos e bons na face da terra. E que o Senhor venha, neste ano que se inicia, sobre sua vida, mostrar para ela que o Senhor ainda é Deus, Deus de sua vida, Deus de sua família. É o que nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. E todos aqueles que esta semana fizeram aniversário, eu quero os abençoá-los em teu nome. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos encerrar. Se você ainda quer ofertar e você quer abençoar com seu dízimo o nosso ministério, né? Vamos orar agora. Pelo mesmo telefone, 9166-2337, entre em contato que nós falaremos. A pastora passará para você como você pode fazer para abençoar o nosso ministério. O ministério profético é o chamado. Amém? Deus, eu quero honrar, abençoando, Pai, cada um que vai ofertar, cada um que já ofertou, tanto com seus dízimos e ofertas, e aqueles que ofertarão também ainda, Senhor. Sei que em tempos de seca é difícil, mas é aí que está a prova. É semeando que nós podemos colher. Mesmo que ainda temos poucas sementes, mas se semearmos bem, colheremos muito bem. Por isso eu profetizo isso, que o Senhor honrará aqueles que ainda semearão, porque eu sei que a colheita é do Senhor, e só o Senhor pode fazer com que os campos floresçam e a produção seja abençoada. É que eu oro e abençoo em nome de Jesus. Pai, eu quero desejar uma semana abençoada para cada ouvinte. Que esta semana possamos experimentar a tua doce presença, a tua poderosa presença e a tua maravilhosa presença. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo permaneça não só agora, mas todos os dias na vida de cada familiar, de cada um, até que o Senhor volte. Amém. E glória a Deus. A paz seja convosco. Abrace aí sua família, pelo menos. Em nome de Jesus.